Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Muito boa noite a você de casa, uma noite de quinta-feira muito abençoada para todos nós, a você de perto e a você de longe. Começa mais um programa Cristo, a Verdade que Liberta. No Evangelho de Mateus, na sua Bíblia, na minha Bíblia, ficou registrado as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras que não são engano, que não são mentiras, que não são fraudes. Palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de verdade. O evangelista Mateus registrou no seu evangelho quando uma certa vez Jesus foi de encontro a uma multidão. E ele observou que quando Jesus olhava para aquele grupo de pessoas que ali estavam, ele sentiu compaixão por elas. O que é sentir compaixão por alguém? É sentir dó? Não. O que é sentir compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa e sentir o que ela está sentindo. Jesus tem esse poder. Jesus consegue entender o seu sofrimento, a sua dor, o seu desespero. Ele sabe exatamente o que o Senhor ou a Senhora está passando, portanto, ele pode te ajudar. Você está chorando? Um dia Jesus chorou. Está sofrendo? Um dia Jesus sofreu. Está sendo atormentado ou perturbado ou está sendo de alguma forma atacado por forças das trevas? Um dia Jesus também foi atacado por demônios que tentavam oprimi-lo. Jesus conhece você por dentro e por fora. Jesus é capaz de compreender a sua dor e o seu sofrimento e colocar um ponto final nessa história triste e fazer de você um homem, uma mulher feliz de verdade. A história de fé que trazemos no programa desta manhã é uma história de milagres, é uma história de bênçãos manifestadas na vida de alguém que foi ao encontro de Jesus. E Jesus teve compaixão dela, como teve dela, como teve daquelas multidões lá do passado. Assim ele tem compaixão também pela sua vida, pela sua alma. Fique com a história de fé desta noite. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Vamos conversar com a Josiane das Graças em mais uma história de fé, ainda em Urucânia, Minas Gerais. Josiane, qual é a sua história? Então, eu já não morava aqui antes, né? Eu morava em BH. Aí a gente, devido à minha situação, da minha saúde, aí eu vim embora para cá. E eu passei de igreja em igreja aqui e eu não sentia, porque eu não gosto de ser direcionada pelo homem ou pela minha vontade. Eu gosto de ser direcionada pela vontade do Espírito Santo. E eu lembrei que eu tinha, minha tia já congregava aqui, e eu falei, eu vou visitar aquela igreja que minha tia congregava. Eu não sabia, eu não conhecia o pastor ainda. Na verdade, você sentia falta de uma igreja. E eu congregava, né? Eu precisava porque eu já precisava de enraizar em uma. O intuito meu era chegar e já buscar a presença de Deus, já estar na direção de Deus. E eu cheguei e encontrei esse ministério, né? Onde eu cheguei, eu lembro que era a campanha e o pastor estava pregando. Eu virei para o meu esposo e falei, amor, é esse aqui, é aqui que nós vamos ficar. Eu olhei porque aqui eu cheguei e encontrei o pastor preocupado com as almas, o pastor preocupado em pregar a verdade, em viver a verdade.
em mostrar aquilo que a gente precisava, em ministrar no nosso coração aquilo que a gente precisava. Porque às vezes eu estava indo em outros ministérios e encontrava, vem aqui que você vai ser abençoado, vem aqui que você vai ser curado. Mas eu acho assim que não era o suficiente que eu precisava. Não era só o que você buscava. Sim. Você queria mais. Era. Aí outra coisa também que acontecia é a questão do meu casamento. Né? Vivia tendo brigas, desavenças entre mim e meu esposo, eu mais com ele do que ele comigo, porque ele é mais calado. E depois que eu particularmente, eu estava pensando até mesmo em separar. Aí veio o pastor foi lá em casa, visitou nós, conversou com nós, né? Nós já estávamos ligados no ministério. E aí nisso, até hoje, graças a Deus, nós nem pensamos nisso, né? Porque aonde a presença de Deus está, algo acontece, e aconteceu na nossa vida. Mas nesse momento difícil da sua vida, do seu casamento, você estava ali pensando em separação, o apoio dos nossos pastores foi fundamental para você enfrentar aquilo tudo. Foi, e eles são um exemplo, né? Porque eu vejo a vida da pastora, ela sempre, mesmo ela com dores, ela está aqui. Então, às vezes, eu sinto dores lá em casa, sinto dor de cabeça, senão eu tenho que persistir. Então, eles são exemplos de vida na vida da gente. Eles são pessoas que marcaram e marcam até hoje. E meu esposo também, quando chegou aqui, estava desempregado e ele conseguiu o serviço também. Nós também, eu ia dar esse testemunho aqui na igreja. Nós estávamos com uma casa à venda lá em Belo Horizonte, estava numa situação bem conturbada. Fizemos uma campanha aqui de 4 dias também, as portas se abriram para a glória de Deus. Terminamos eles terminaram de quitar. E a minha família também era muito desunida, né? Meus parentes eram desunidos e hoje, para a glória de Deus, eles estão unidos comigo de novo. Então, na verdade, Deus está trabalhando em várias áreas. Sim. Na saúde, na área financeira, familiar também. Amém. Então vale a pena servir Jesus. Com certeza. E valeu a pena ter conhecido a Casa da Bênção? Amém. Eu não saio daqui, não. Tem mais de 5 anos que eu estou aqui já e não tem outra palavra, sabe? Não tem outro caminho a não ser essa. Às vezes a gente, né, se depara com situações que tenta nos abater, aí a gente vê a pregação, já nos fortalece, já nos coloca para cima. Portanto, a Casa da Bênção é que a pessoa chega aqui, e às vezes chega assim, né, enfrentando luta, problema, mas é que chega e encontra uma palavra forte, uma palavra de Deus, e a referência dos nossos pastores, não somos melhores do que ninguém. A Igreja Casa da Bênção também não tem a pretensão de ser melhor do que a igreja nenhuma, até porque no reino de Deus não existe competição, mas nós estamos aqui lutando, trabalhando, fazendo a nossa parte para levar uma mensagem para aqueles que estão necessitados. Não só uma palavra falada, mas que a nossa vida, né, seja um exemplo e seja uma ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas. Então procure conhecer uma igreja Casa da Bênção. Lá você vai encontrar apoio, vai encontrar ajuda e vai encontrar com certeza homens e mulheres de Deus que vão poder te ajudar, como ajudou nossa querida irmã e está sendo assim até hoje. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial
que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção, e onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores: o amor do Pai Celestial. O programa que você assiste aqui pela sua RBI, os testemunhos, as histórias de fé, as mensagens que trazemos aqui todas as noites, elas estão à sua disposição nas redes sociais. Sabia disso? Você não precisa aguardar o programa iniciar. A qualquer momento do dia ou da noite, do seu celular, do seu computador, você pode acessar as nossas redes sociais e receber mensagens, orações, palavras de fé, tempo extraordinário através dos conteúdos que postamos ali. Anote as nossas redes sociais. Se você for lá no YouTube, você pode escrever ICB Brasil ou então Casa da Bênção Vitória. Isto no YouTube. Se você vai no Facebook, da mesma forma, você escreva lá ICB Brasil ou Casa da Bênção Vitória. Qualquer um dos dois, você vai ter acesso aos conteúdos que postamos ali. E você pode também buscar o nosso material lá no Instagram, @ICB Vitória Oficial. Vamos repetir? Lá no YouTube, ICB Brasil e Casa da Bênção Vitória. Também no Facebook, ICB Brasil e Casa da Bênção Vitória. Ou então no Instagram, @ICB Vitória Oficial. Mensagens, conteúdos extraordinários que irão te abençoar. Por que ao terminar o programa de hoje, você não faz uma experiência e abre lá as redes sociais, busca lá por esses materiais extraordinários que estamos trazendo para a sua vida. E falando em redes sociais, nós trazemos agora mais uma parte da mensagem ministrada pelo nosso apóstolo Jair de Oliveira e que já está lá nas redes sociais. Mas aqui você acompanha agora mais uma parte desta ministração. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Tiago 3,16, coloca lá. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, se houver maledicência, contenda na família, a Bíblia diz
é um princípio, o reino dividido não subsiste. Né? O próprio Senhor Jesus falou disso, que um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, uma família dividida, não subsiste. Portanto, a contenda, a maledicência é também um obstáculo à resposta das nossas orações. É disso que estamos tratando. Quinto obstáculo. Fala comigo, motivação errada. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Se você ler o contexto, você vai ver que Tiago vem falando sobre a importância de orar. E aí quando chega no verso 3, ele diz, vocês têm orado, têm pedido, mas não têm recebido. E aí ele coloca o porquê. Motivação errada. Motivação errada. A motivação errada no coração leva o Senhor não responder aquilo que você está desejando, que você está buscando, porque Ele conhece a motivação, o porquê, o pano de fundo, não é? Eu costumo falar com os pastores, você tem orado e é bonito isso, e tem trabalhado incansavelmente para ter a maior igreja do seu bairro, sem desprezar as demais, para ter a maior igreja da sua cidade, não tem nada errado nisso. Mas qual a motivação disso? É para a glória de Deus? É para a honra do nome do Senhor? Ou é para massagear o seu ego? Ou é para te encher de vaidade? Eu sou o pastor da maior igreja. Todos agora têm que bater continência para mim. Qual a motivação? Não é? Motivação é financeira? Qual é a motivação? Quer comais, quer bebais, diz a palavra, façais todas as coisas para a honra, para a glória, para o louvor daquele que nos chamou para a sua obra. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Amém, irmãos? Se Deus vê a motivação correta, eu quero sim ter uma multidão. Mas para quê e por quê? Porque eu amo as almas e quero vê-las salvas e conhecendo o que eu conheço, e não perecer eternamente no inferno, mas viver eternamente com o Senhor. Aleluia! Essa motivação tem que estar presente no coração. Tiago diz, pedis e não recebeste, porque pediste com motivação errada, por causa dos deleites, vaidades pessoais. Mas o desejo é servir, Deus vai te honrar. Seu desejo é ser bênção para a vida do outro, Deus vai te honrar. Se é para a glória dele o que você está fazendo, Ele vai te honrar. Digam aleluia. Deus rejeita o orgulhoso, resiste, mas dá graça ao humilde. Quinto obstáculo à vida de oração, ídolos no coração. Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ídolo no coração. Alguém pode dizer, mas apóstolo Jair, no meio evangélico existe idolatria? Está cheio assim, ó. Verdade ou não? Você não curva mais diante de uma imagem de gesso, eu sei, né?
ou de qualquer outro tipo de material. Essa é uma proibição primeira lá dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima dos céus, nem na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas, porque eu sou o Senhor teu Deus, e tal, e tal, e tal. Não é? Mas existem outros tipos de ídolos. E o mais comum hoje é o mamon. Eita mamon. Né? Interessante que nos dias do Senhor Jesus havia muitos ídolos. Nos dias anteriores ao seu ministério, na velha aliança, muitos ídolos conhecidos, lembra? Havia Baal, havia Astarote, havia Moloque, havia Diana, e etc, etc, etc. Jesus não mencionou nenhum desses. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, referindo-se a mamon. Dinheiro é bom, dinheiro é necessário para a nossa vida, viver dignamente, para o avanço do evangelismo, para socorrer os necessitados. O dinheiro em si não é mal, quem disse isso? O dinheiro é a raiz de todos os males, está errado. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro se torna a raiz de todos os males. Mas não é ele, é o amor a ele. É quando ele se torna ídolo e a pessoa se torna um avarento insaciável. Ore pela provisão. É da vontade de Deus que você prospere. Amém? Que você cresça espiritualmente, ministerialmente, socialmente, mas que o dinheiro não seja nunca o seu senhor. O problema não é possuir o dinheiro, é quando o dinheiro possui a pessoa. Escreve isso. O problema não é possuir o dinheiro, é quando o dinheiro possui a pessoa. Misericórdia. Então, queridos, o ídolo no coração pode ser também um personagem. Tem gente que idolatra figuras no mundo gospel. Idolatra pregadores, idolatra cantores, idolatra a denominação, idolatra uma série de coisas. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor é o primeiro e único em nosso coração. Fora toda idolatria. Glórias a Deus para sempre. Outro obstáculo à resposta da oração. Falta de generosidade. Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quer um texto mais claro que esse? A falta de generosidade, a falta de bondade dentro da nossa realidade. Nós precisamos ter coração aberto, mãos abertas, para socorrer. Em primeiro plano, diz a Bíblia, os domésticos da fé. Mas em segundo plano, toda a sociedade. Todos aqueles que vivem na nossa comunidade. Não é? A igreja precisa despertar para a ação social. A gente precisa atuar, não só no espiritual, mas também no social. Amém, irmãos? Não apenas como instituição, mas nós como pessoas. Às vezes a pessoa, o vizinho, o parente, o amigo está precisando de um abraço, de um telefonema ou de um socorro material. E trazemos a você de casa nesta noite mais pedidos de oração através do nosso WhatsApp 011 97529 4642.
Olá, querido irmão que está assistindo conosco o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Quero te desejar uma excelente noite. E vamos agora começar mais um quadro, Meu Pedido no Altar das Orações. E vou ler agora o pedido da Luana, de Ecoporanga, Espírito Santo. Ela diz: peço oração pela minha vida. Há 8 anos que faço tratamento pela cura do eczema pulmonar e os médicos me deram somente 2 anos de vida, pois o pulmão perde a força para respirar. Preciso de um milagre. Luana, eu quero te dizer que nós servimos a um Deus que faz milagres. Ele é totalmente soberano, a vontade dele prevalece sobre nós. E quero te incentivar a continuar orando com fé, porque enquanto existe fôlego de vida, há esperança. Nós estaremos daqui a pouco orando por você, mas esteja junto conosco, orando e intercedendo sobre a sua vida. Creia no milagre que Deus poderá fazer sobre a sua vida. Deus ainda faz milagres criativos e milagres que nós jamais poderemos imaginar. Então creia com fé na tua cura. E também entrou em contato conosco a Selma, de Minas Gerais. E ela diz aqui: peço oração por meu filho Samuel, que há 5 anos atrás estava no mundo do crime, mas Jesus o libertou e hoje ele é uma nova criatura. Mas estou muito preocupada, pois depois de 5 anos chegou uma intimação para ele da polícia. Por favor, me ajude em oração para Deus ter misericórdia dele. Selma, nós queremos te dizer que com certeza estaremos aqui orando pelo seu filho. Também esteja orando e creia no agir soberano de Deus sobre a vida dele. Nós sabemos que Deus é o nosso justo juiz. Ele age em nosso favor, ele é o nosso advogado fiel e ele pode intervir da vontade soberana dele na causa do seu filho. Então creia que tudo isso irá concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então persevere, continue crendo com fé naquilo que Deus irá agir e irá fazer na vida do seu filho. Bom, é isso. Nós encerramos aqui o quadro Meu Pedido no Altar das Orações. E venha conosco orar juntamente por todos esses pedidos e crendo no milagre que será providenciado para a sua vida. Eu quero convidar a você de casa para orar conosco nesta noite. Você que nos enviou os seus pedidos, você que tem orado conosco aqui durante as noites de segunda a sexta-feira, ou você que pela primeira vez acompanha o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Pare agora, queria te convidar para orar comigo. Vamos orar juntos? Vamos buscar pela resposta e pelo socorro de Deus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, confiamos na sua palavra, confiamos nas suas promessas, confiamos que o Senhor é um Deus de compaixão. O Senhor sente o que sentimos, compreende o nosso pesar, conhece as nossas dores mais profundas, entende o sofrimento da alma humana. E aqui estamos nós, prostrados aos seus pés, buscando o teu socorro e a tua resposta. Meu bom Deus, quantos que agora choram aos teus pés, quantos que seguram fotos de pessoas queridas que estão escravizadas na enfermidade, nas drogas, nas opressões da vida, quantos que agora buscam no Senhor uma porta aberta, um milagre, uma solução. Nós oramos a Ti, Senhor. Oramos por aqueles que enviaram nomes e pedidos de oração, que sejam alcançados pela Sua bênção, pelo Seu milagre e pela Sua resposta. Abençoamos os que estão perto e os que estão longe. Abençoamos a todos aqueles que se prostram diante dos Teus pés em oração. Sejam abençoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que em casa todos digam amém.
Ponto final no programa de hoje. Um abraço, Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa. E amanhã, sexta-feira, por favor, não deixe de estar conosco aqui na sua RBI. Mas agora mesmo, faça uma experiência, acesse as nossas redes sociais e descubra conteúdos maravilhosos à sua disposição inteiramente de graça. Boa noite, beijo no seu coração. Amanhã, sexta-feira, a gente se vê por aqui. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.